Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui ao lado do meu esposo para hoje falarmos sobre um assunto muito importante, né? Muito crítico no nosso tempo, que é a depressão. A gente sabe o quanto isso está atingindo as famílias e nós que nos propusemos a falar sobre família, sobre união, sobre a comunhão da família com Deus também, não podemos deixar de tocar nesse assunto. Ainda mais o Gustavo sendo psicólogo, estando tão próximo dessa realidade, né, Gu? Hoje cada 40 pessoas, 40 segundos, 40 e 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Então é um número muito alarmante, porque cada 40 segundos uma pessoa está tirando sua própria vida muito por conta da depressão, da doença que acomete centenas e milhares de pessoas. Hoje nós temos 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo por essa doença, que não é só uma doença particular, não. É uma doença que acomete toda a família, as pessoas das quais ela convive, a produtividade no trabalho, os relacionamentos com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido. Tudo isso é afetado por essa doença que por muitas vezes é silenciosa, até mesmo imperceptível para os outros, mas quem é vítima dessa doença sofre muito, e é por isso que a família tem que ficar muito ligada nesse tipo de sintoma, nessa situação, para que junto com profissionais, junto com pessoas que possam ajudar, logicamente a família tem um principal papel nesse tratamento, tem um principal papel na ajuda desse paciente. E a depressão é essa doença que pode estar aí na sua casa, pode estar do seu lado, alguém que sofre com você, do seu lado, dessa doença chamada depressão. Então, eu decidi fazer uma música que falasse sobre esse tema e que desse para as pessoas uma esperança, trouxesse uma expectativa positiva na vida, uma motivação. Quer dizer, por que nós vamos continuar vivendo? Porque nós acreditamos em Deus e nós profetizamos sobre a nossa vida que a depressão é para acabar, que esses maus sentimentos, esses maus sintomas são para acabar. Essa profecia sobre as nossas vidas, né, é o acreditar em Deus e o quanto a fé, né, esse equilíbrio da fé e da razão, o quanto isso é importante no tratamento, na vida de quem está passando sobre isso. Então, se você ainda não assistiu o clipe da música Pacabá, que é a música que eu gravei sobre depressão, clica aí que você vai assistir esse conteúdo e vai ver como a gente precisa trazer a fé associada ao tratamento. E aí eu gostaria que o Gustavo falasse um pouco dessa questão terapêutica, né, do tratamento. Existe um preconceito muito grande quando se fala de depressão, inclusive no meio religioso é muito comum as pessoas falarem que depressão é a falta, a ausência de Deus, e que não é verdade. A gente tem inúmeros casos aí, conhecidos inclusive pela mídia, de pessoas religiosas, padres, pastores, irmãs religiosas, todas essas pessoas com depressão. Portanto, a depressão não tem absolutamente nada a ver com a ausência de Deus. Antes de mais nada, a depressão é um desequilíbrio químico no cérebro que acontece aí por falta de dopamina, serotonina, que são elementos importantes para a nossa sensação de bem-estar e prazer. A depressão é multifatorial, ela tem fator genético importante, ela tem fator hormonal importante, por isso que as mulheres, elas têm mais depressão do que os homens, não só por conta do fator hormonal, também por outras questões sociais, mas o hormonal principalmente porque as mulheres elas têm uma tempestade hormonal muito maior, muito mais evidente do que o homem, não é? Haja vista aí o TPM e é muito associado também à depressão pós-parto por questões hormonais também. Portanto, é genética, é hormonal, é contingencial. O que é contingencial? São os problemas que as pessoas têm. As pessoas, o que tem se visto, que as pessoas com mais baixa tolerância à frustração têm de mais incidência de depressão, e hoje a gente vive num mundo com as pessoas muito baixas à frustração, ao pensamento contrário do dele, enfim. A depressão ela é multifatorial, e porque ela é multifatorial, o tratamento também é multifatorial. Então não adianta só remédio, embora o remédio seja muito bom para auxílio do tratamento da depressão, mas também o tratamento psicoterapêutico e também espiritual, porque a gente sabe que o ser humano ele é multifatorial, né? O ser humano ele atende diversas demandas. Agora, daí falar que a depressão é a ausência de Deus, que toda tristeza é a ausência de Deus, não é verdade. E muitas pessoas, inclusive, confundem depressão com tristeza.
E tristeza não tem nada a ver com depressão. A tristeza é um sentimento natural do ser humano. Nós ficamos tristes quando a gente discute um com o outro, nós ficamos tristes quando a gente se decepciona um com o outro, nós ficamos tristes quando o nosso time perde, nós ficamos tristes quando a gente perde o emprego. Agora, a depressão não tem nada a ver só com tristeza. A tristeza é um sintoma da depressão. Tem outros tantos para se caracterizar uma doença como a depressão. Agora, o mais importante aqui é a gente entender que quando existe um deprimido do nosso lado, seja ele seu esposo, esposa, filhos, e não tem idade, tá bom? A gente tem casos clínicos comprovados de crianças com depressão e ela se manifesta das maneiras mais lúdicas possível, do isolamento social, a escola vai ajudar muito, não tem idade. Agora, o que eu quero, o nosso objetivo nesse vídeo é dizer para as famílias como que a gente pode ajudar alguém com depressão. A primeira coisa é não ignorar o fato que essa pessoa está doente. Então não é frescura, não adianta dar um tapinha nas costas e falar, levanta, sai desse quarto, come isso, ou come aquilo outro, ou para com isso, para de chorar, o que é isso? A vida é tão fácil para você. Olha, para o deprimido, a vida não é fácil, porque dinheiro não tem nada a ver, condição social não tem nada a ver, isso acontece com rico, com pobre, com negro, com branco, com religioso, com ateu. Portanto, não é a parte externa que vai fazer a gente entender o deprimido. Então, não adianta ficar batendo nas costas da pessoa e tentando animá-lo. Não é assim que se trata um deprimido. Claro que isso é num segundo momento. A primeira coisa é se compadecer essa pessoa mesmo, é entender por que ela está vivendo dessa forma, o que ela sente. Quanto mais acolhimento a gente tem com o deprimido, mais ele tem um ambiente saudável, um ambiente natural para ele se abrir, para ele compartilhar e mais a gente pode ajudar. E aí nesse quesito é onde eu acredito que a fé, a esperança de que aquele quadro vai mudar, porque gente, nós acreditamos num Deus que cura qualquer doença, né? E a depressão é uma doença, é uma enfermidade. Então o nosso Deus, que é aquele que fez o cego enxergar, o paralítico andar e continua hoje através do seu Espírito realizando estas graças nas vidas, pode curar essa depressão. O nosso Deus pode curar. Então esta caridade, quer dizer, se compadecer do outro, entender, dialogar, conversar e trazer a presença de Deus através da oração, através do toque, da afetividade, né, do estar, de fato, com a pessoa naquele momento, com esperança, com fé em Deus. Comprometida com ela, principalmente. Comprometida com ela, quer dizer, não é a vida do outro, né? Eu não estou aqui porque simplesmente temos o mesmo sangue, caímos aqui de paraquedas na mesma família. Não, nós temos este compromisso com ele, com ela. Então vamos viver também esta enfermidade ao lado dela. Então eu acredito que nesse particular que a fé entra. E pensando nisso, muitos de quem tem depressão não acreditam no tratamento, não acreditam que pode sair dessa, ou para essa pessoa é somente uma fase. Então cabe à família também incentivar a pessoa a buscar tratamento. Ora, se a gente conhece a pessoa, se a gente sabe que ela não está bacana, não está legal, se a gente vai se compadecer dela, nosso papel também, enquanto familiar, é incentivar essa pessoa a buscar tratamento profissional. Quando você está com doença, quando você tem uma pneumonia, você fica em casa esperando morrer, não, o que você faz? Vai procurar médico, vai pronto-socorro, porque a pneumonia é uma doença séria. E por que a gente não faz isso com quem está com depressão? Vai ficar em casa esperando o quê? Cair do céu? A cura? Não. Veja, a fé é importante. A fé é importante, porém, precisa do tratamento correto. Então, buscar um profissional. Aí sim, buscar uma ajuda médica. O psicoterapeuta é muito importante, porque o médico ele vai receitar os remédios necessários para haver esse reequilíbrio químico no cérebro, mas a psicoterapia vai ajudar muito a entender os fatores contingenciais que geram a depressão, a doença dessa pessoa. Então, além do diálogo, que é muito importante, esse incentivo de buscar tratamento é muito importante e nunca minimizando a dor do outro. Jamais. Jamais. Isso é amor, isso é caridade. É verdade, porque nem sempre o que é fácil de eu superar, para o outro também existe essa facilidade. A dor, o mesmo acontecimento, tem um peso para mim
e um peso para o outro. Então nós precisamos estar sensível ao que o outro sente, a intensidade que o outro está sentindo, e não de maneira rude dizer, por causa disso que você está sofrendo, é só isso que te faz chorar, né? Quer dizer, não. Olha a minha vida, como foi difícil. Exatamente. E a sua é eu tão já superei fácil. coisa pior. Quer dizer, você é você, o outro é o outro, né? Então, esse amor é curativo. Eu acredito na força do amor e eu acredito que a caridade seja um fator determinante nesse quadro. E no consultório a gente aprende a nunca minimizar a dor do outro, porque a dor é sempre dor. Dor é sempre dor. E um terceiro fator importante é o diálogo, né? Em todas as situações. A caridade é importante, o diálogo é em todas as situações. Porque quando a gente conversa com o outro, quando a gente dá abertura para o outro falar do que ele sente, a gente se sente mais à vontade. Agora, muitas pessoas perdem seus entes queridos por suicídio, e isso é muito sério que eu estou dizendo. Eu falei agora no início do vídeo, em 40 segundos, só esse tempo desse vídeo, quantas pessoas já não se mataram no mundo, sem saber que o outro está com problema. Então, é tanta indiferença um com o outro, mesmo dentro da própria casa, que a gente é surpreendido com uma notícia e fica escandalizado, mas estava tudo bem. Nem sempre está tudo bem. E aí que eu digo para vocês que estão nos assistindo, inclusive a gente tenta fazer isso em casa, o dia que a dor do outro começa a ser invisível para você, a gente colhe as consequências disso, que é o distanciamento. O outro pode estar com uma doença séria e você não percebe. E eu vejo isso com os pais com os filhos, marido com a esposa, e a família é um lugar de intimidade, a família é um lugar de troca. Então, o primeiro a diagnosticar os sintomas da depressão não é o médico, não é o professor, não é os amigos, não são os amigos. O primeiro a diagnosticar tem que ser a família, porque afinal de contas é um lugar de intimidade, é um lugar de transparência, é um lugar de diálogo, e a pessoa tem que se sentir à vontade, obviamente, para dividir tudo isso com os pais, com o marido, com a esposa. Portanto, o diálogo vai permitir que você entenda que o outro não está bem em determinado momento, em determinada situação. Aí é onde eu lanço, então, esse desafio para você. E essa pergunta, né? Será que você está tendo essa abertura de contar aquilo que você vive, aquilo que você passa, as suas sensações durante os dias, as coisas boas que acontecem, as ruins, né? Como você reage diante das coisas, o que elas têm causado. Porque ocultar isso é não dar a oportunidade do outro te ajudar, é não dar a oportunidade do outro perceber a sua dificuldade, a sua fraqueza, né? Então ninguém consegue saber se você está bem ou está mal, se você está depressivo, se você está feliz da vida, porque você não se abre, não deixa, né? E isso também na vida do outro, a gente não observa, não pergunta para o outro, não nos interessa. Será que nós estamos sendo assim, tão egoístas, tão distantes das pessoas da nossa casa, tão indiferentes? Eu costumo brincar com o seguinte: quando a gente encontra alguém na rua, a gente faz uma pergunta para essa pessoa. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? E na rua, isso é um cumprimento. Mas dentro de casa é uma pergunta. Dentro de casa precisa ter resposta. Precisa ter resposta. E isso faz a diferença na vida da pessoa. Então fica aí esse desafio. Sim. Não sejamos mecânicos de responder esse tudo bem com tudo bem. Tudo bem. Não. Nós precisamos, de fato, resgatar as horas do nosso dia, o que nós vivemos e partilhar. Às vezes você pensa assim, isso não precisa ser falado, isso é uma coisa tão comum, corriqueira. Precisa, porque é um exercício, o abrir-se, o partilhar. A partilha é a troca. Eu dou e eu recebo. E a gente precisa ter isso como hábito dentro da nossa casa, essa partilha, esse abrir-se ao outro. Desta forma, fecharemos as brechas para que qualquer enfermidade ou qualquer dificuldade se instale, né? Estaremos atentos a ajudar ao outro. E para terminar, para dizer a você que está passando com isso, depressão tem cura sim. Claro, fazendo o tratamento correto, sempre tem cura. É uma doença que tem cura. Então, com diálogo, com caridade, com amor, com fé, com carinho
e com psicoterapia, com remédio também, se necessário, a depressão tem cura. Você não está condenado a ter depressão. Ficar triste? Claro. Ficar ansioso? Claro, a gente tem. Agora, a depressão é além disso, e tem tratamento, e tem cura. Então, portanto, converse com as pessoas que estão ao seu lado, deixe as pessoas saberem o que vocês estão sentindo, em especial com a sua família. Vá procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu tenho certeza que você terá bons resultados com isso. Nós esperamos ter ajudado, pelo menos um pouquinho, você nesta via, né? Todos nós temos nossas fragilidades, mas juntos vamos vencê-las. Eu acredito em você, eu acredito em Deus, eu acredito na ciência. E nós acreditamos que tudo é superável com amor, né? E na Com família. amor. Na família. Um abraço para Tchau, vocês. tchau. Até o Até próximo mais. vídeo.